Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a vida de todos de maneira grande e poderosa nessa noite de quarta-feira. Nós vamos começar a nossa oração. E hoje, quarta-feira, é a campanha de cura dos enfermos. Oração dos milagres, oração das causas impossíveis. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Quero mostrar para você também um testemunho de uma senhora que desde 2019 vinha sofrendo com vários tumores na cabeça, no cérebro. E ela foi curada para a glória de Deus. E nós vamos orar muito forte nessa noite em favor da tua vida. Quem já preparou o óleo aí, gente? O azeite. Quem não preparou, vai lá na cozinha, pega o azeite. Quem tem o azeite? Bispo, não tem azeite aqui em casa não, mas tem óleo, não tem? Pega aí o óleo, porque daqui a pouco eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite, para nós fazermos a unção sobre os enfermos. E prepara também uma garrafa com água do nosso propósito da quarta-feira, a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Amém? Tá todo mundo me ouvindo bem? Pessoal que eu estou vendo aqui no vídeo aqui, tá dando para ouvir bem aí? O som tá bom? Tá chegando bem o som? Pessoal que tá pelo YouTube, escreve para mim saber aí, como eu não consigo ver o pessoal do YouTube, escreve aí para mim, por favor. Tá ouvindo bem? O som tá chegando bem? Para nós começarmos a nossa oração. Nós vamos agora orar. Obrigado, Cristina, Ana Cristina, Deus abençoe a tua vida. Nós vamos agora entrar em oração. Você aí na sua casa, você vai orar com toda a sua fé. Dona Maria Oliveira, Jesus disse assim: tudo que a senhora pedir na oração, crendo a senhora vai receber. Então eu vou orar, a senhora vai orar junto comigo. A senhora vai orar junto comigo e Deus vai tocar na tua saúde, vai tocar na tua casa. Deus vai visitar todos os seus familiares, aonde eles estiverem. Deus vai tocar no seu trabalho. Deus vai tocar na tua vida nessa noite. E quando Deus ele toca, o mal sai, o mal bate em retirada em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Você vai fazer da sua casa o seu santuário, seu lugar de oração, seu lugar de comunhão com Deus. Se você puder, aí onde você está agora, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, porque é na presença de Deus, é buscando a esse Deus que nós vencemos as lutas, que nós vencemos as batalhas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, é que nesse momento, meu Pai, nós nos colocamos em oração. Nós unimos, meu Pai, a nossa fé. Nós formamos, meu Pai, essa campanha de oração, essa corrente de oração, e fazemos, meu Pai, de norte a sul, todos na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito, e fazemos, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, esse nome que tem todo o poder, esse nome, Pai, que está acima de todos os nomes. E a tua palavra diz, meu Senhor, que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em o nome de Jesus Cristo, o Senhor estaria presente. O Senhor estaria no meio delas. E nessa noite, meu Pai, de quarta-feira, nós estamos aqui no teu nome, Senhor. E eu tenho a certeza, meu Pai, da tua presença aqui nessa sala de oração. Eu tenho a certeza, meu Pai, da tua presença aqui nesse culto online, meu Deus. E nesse momento, Pai, eu levanto a minha voz em oração. Eu levanto a minha voz, meu Pai, até o trono do Senhor, até o trono da tua graça, meu Pai. E eu peço, meu Deus, pela vida de cada pessoa que está comigo nessa noite de oração. Eu peço, Pai, por essa mulher que está orando comigo, por esse homem, pelos jovens,
pelas crianças, por essa pessoa, Pai, doente, enferma. Quem sabe, Senhor, desenganada dos médicos. Quem sabe, Pai, desenganada da medicina, mas não do Senhor. Porque o Senhor é Deus. O Senhor, meu Pai, é o Criador do universo. É o Deus dos milagres, é o Deus das causas impossíveis. O Senhor, meu Pai, é o médico dos médicos. Por isso eu peço, meu Deus, já nessa oração inicial, Pai, toca na vida desta pessoa, Senhor. Toca aí no corpo dela, Pai. Toca no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos. E opera um milagre, meu Pai. E cura esta pessoa, meu Deus. Para que o Teu nome, Pai, seja exaltado. Para que o Teu nome, Senhor, ele seja glorificado. Eu oro, meu Deus, por esta mãe que pede pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Essa pessoa, Pai, que não aceita, ela não aceita o mal, meu Pai, na casa dela. Ela não aceita o mal, Senhor, destruindo a família dela, através das brigas, através do vício, meu Pai. Quantas famílias, Senhor, destroçadas por conta do vício da bebida, meu Pai. Por conta do vício da droga, do crack, da maconha, da cocaína, do jogo. Quantos lares destruídos por conta do jogo, do vício do jogo. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, entra nessa casa, Pai. Que nesse momento que nós estamos orando, Espírito Santo, o Senhor possa visitar, o Senhor possa tocar, meu Pai, em cada familiar. Toca no marido, toca na esposa, toca na filha, no filho. Aonde eles estiverem, meu Deus, visita eles agora com o Teu poder, meu Pai. Repreende, Senhor, todo o mal, repreende toda a força do inimigo, meu Pai, e faz nessa noite um milagre nessa casa, Espírito Santo. Eu oro, meu Deus, eu peço, meu Pai, a visitação do Senhor para essa pessoa, meu Pai, que está sofrendo por conta de problemas emocionais, meu Deus. Essa pessoa que está em depressão, meu Deus, há muito tempo, meu Pai, ela entrou numa crise depressiva e ela não consegue sair. Ela já foi, meu Deus, com psicólogos, com psiquiatras, meu Deus. Ela tem tomado remédios fortíssimos, meu Deus, mas esse mal continua aí. Mas eu sei, Pai, que o Senhor tem poder, Deus. Eu sei que o Senhor tem poder para tirar essa pessoa dessa depressão, dessa crise de ansiedade, dessa síndrome do pânico, desse medo, desse vazio, desse desespero. Por isso eu peço, Pai, agora nesta oração inicial, abre os céus, Senhor. Abre os céus, meu Pai, e manda a resposta. Abre os céus e abençoa, meu Deus, o Teu povo nessa noite. E ajuda o Teu povo nessa noite. Fala com Deus aí agora, faz a tua oração. Faz a tua oração. Abre o teu coração, fala para Ele: Pai, me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Deus. Não tenha medo de fazer a tua oração. Não tenha vergonha. Não fica preocupada em falar palavra difícil, palavra bonita. Só abre o teu coração. Só abre o teu coração e pede ajuda. Pede a Ele: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Me ajuda com esse problema que eu estou passando. Fala do teu problema. Conta para Ele a tua dor. Conta para Ele a tua aflição. Ele disse: todo o que pede, recebe. Então faz o teu pedido. Não tenha vergonha se talvez nesse momento você está chorando. Você está derramando lágrimas. Ele ouve a tua oração. Ele ouve a tua oração.
E Ele move as mãos para te abençoar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego, meu Deus, a vida do teu povo nas tuas mãos. Eu entrego, meu Senhor, a direção dessa sala de oração, desse culto online, dessa live de quarta-feira. Senhor, toma nas tuas mãos a vida de todo o povo que aqui já está. Traz, Senhor, aqueles que ainda não puderam entrar, não puderam conectar. E que todos, meu Pai, e que todos nós sejamos abençoados nessa noite. Que todos nós sejamos abençoados, meu Pai, com o milagre, com a resposta, para que o teu nome, meu Pai, seja glorificado. O Senhor é Deus. O Senhor pode tudo. Faz, meu Deus, faz o milagre. Faz o milagre, Pai, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Louve a Deus na tua casa agora. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Que só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso. Para que ouça a minha voz. Ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Eu sou tão frágil. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe. Mesmo que tudo se acabe. Ainda me resta a fé. Ainda me resta a fé. Louve a Deus aí agora, o que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Senhor, vem me socorrer. Canta com fé, o meu milagre, Senhor. Eu tomo posse. A cura que eu preciso. Eu tomo posse. A minha bênção, Senhor. A minha bênção, Senhor. Eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Recebe a tua bênção. Recebe a visita do Espírito Santo aí na tua casa. Aleluia. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Preciso de um milagre. Que só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso. Para que ouça a minha voz. Ouça minha voz. Filho de Davi. Filho de Davi. Socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe. Mesmo que tudo se acabe. Ainda me resta a fé. Ainda me resta a fé. Canta, povo de Deus. O que eu não posso fazer. Tu podes. Tu podes. A mudança que eu preciso. A mudança que eu preciso. Tu podes. O milagre que eu espero. O milagre que eu espero. Tu podes. Senhor, vem me socorrer. Senhor, vem me socorrer. Se você puder, levanta as tuas mãos e toma posse da tua bênção. Toma posse do teu milagre. Toma posse da presença do Espírito Santo te visitando, tocando na tua alma, curando a tua alma, curando o teu corpo, curando a tua casa. Aleluia. Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber.
Aleluia, aleluia, louvado. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se você puder, levanta as tuas mãos aí na tua casa e olhe assim comigo com muita fé. Diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, a minha saúde, a minha casa, o meu trabalho, todos os meus problemas, eu coloco nas mãos do Senhor. E eu tenho a certeza que essa noite é a noite da minha bênção. Eu tenho certeza que essa noite é a noite do meu milagre. Por isso eu já te agradeço. Antecipadamente eu agradeço pela minha bênção, pela minha vitória, pelo meu milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê na bênção, diga que assim seja. Diga amém. Diga graças a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Ele toca na tua vida. Ele te visita. Ele visita a tua casa. Ele te abençoa nessa noite. Já toma posse aí da tua bênção. Já declara: eu recebo o meu milagre nessa noite. Já declara: eu recebo o meu milagre hoje, pela minha fé, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Graças a Deus. Amém. Amém, povo de Deus. Graças a Deus. Louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Eu creio, gente, que antes mesmo de nós fazermos a oração de cura, a oração de libertação, a oração forte, já tem pessoas sendo curadas. Só na oração inicial. Só no mover do Espírito Santo. Porque o mover do Espírito Santo traz cura, traz libertação, traz paz e traz vitória. Amém? Eu quero entregar para você uma palavra de Deus. Procura prestar bem atenção na palavra. É a palavra que te abençoa. Tem muita gente que acha que é a oração que abençoa. Não é a oração, não. É a palavra. A oração é só o resultado da palavra que você ouviu. Então procura prestar atenção na palavra. Eu vou mostrar um testemunho de uma senhora lá de Minas Gerais, que desde 2019 das dores, ela estava sofrendo com tumores na cabeça. E ela foi curada para a glória de Deus. E depois nós vamos fazer a oração da fé, a oração forte em nome de Jesus. Amém? Você que está pelo YouTube, você que está me acompanhando agora pelo YouTube, se você não está inscrito no canal, tem um botão aí abaixo com a palavra inscrever-se, toca aí, já se inscreva para você entrar para essa família de fé, essa família de oração. Amém? Já deixa o like também, o pessoal do YouTube. Vai aí no joinha, vai no gostei. Quando você deixa o like, você está dizendo assim: eu creio, eu tomo posse, eu recebo a minha bênção no nome de Jesus. Amém? E já escreve aí embaixo também. O pessoal que está comigo aqui na vídeo pode escrever também: eu tomo posse da minha bênção, eu recebo o meu milagre. Se você pode, escreve aí no comentário. Você que está aqui na vídeo, você que está pelo YouTube, já declara ato profético: eu recebo o meu milagre em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 11.
Lucas capítulo 11. Isso, você que está aqui na vídeo, vai escrevendo aqui no chat aqui. Eu recebo o meu milagre hoje. Você que está pelo YouTube também já vai declarando. Isso é ato profético. Quando você declara com fé, você está dando permissão. Você está dizendo assim, meu Pai, pode agir na minha vida. Pode trabalhar na minha vida, porque eu creio na minha bênção, eu creio na minha vitória, eu creio no meu milagre em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 27. Eu quero entregar para você essa palavra e depois nós vamos fazer a oração. Lucas 11, 27. Se você não tem uma Bíblia, perdão, eu vou compartilhar a minha com você aqui na tela para você poder acompanhar. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 27. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Lucas 11, 27. Pronto, já vai aparecer para você aí na tela. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 27. O texto vai dizer assim, o título dessa mensagem é A Exclamação de uma Mulher. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, Jesus estava falando o seguinte, quando um espírito maligno, ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, e não encontrando morada, o espírito maligno diz assim, voltarei da onde eu saí. E quando ele volta, ele encontra aquela pessoa que foi liberta, vazia espiritualmente. E Jesus disse que ele entra novamente e ele traz consigo 7 espíritos malignos piores do que ele. Jesus estava falando essas palavras. Quando Jesus falou essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu, falando de Maria, e os seios que te amamentaram. Aí o versículo 28 vai dizer assim, o versículo 28 vai dizer assim, ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados, essa palavra bem-aventurado significa feliz e abençoado. A palavra bem-aventurado significa feliz e abençoado. Jesus disse, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Olha o segredo aqui da tua bênção. Olha o segredo da tua bênção. Jesus está entregando aqui o segredo para a tua vida mudar. Não é só para você resolver um problema, não. Porque, gente, Deus, ele não quer apenas resolver um problema seu. Ah, eu estou com uma dor, eu estou com uma doença, eu quero ser curada. Deus quer te curar dessa enfermidade e de todas as enfermidades, mas o maior desejo de Deus é de mudar a tua vida. Isso mesmo. Mudar a tua vida. O primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em quê? Em vinho.
Quando Jesus, vó Lisinete, ele fez o milagre da transformação, ele estava falando assim: Lisinete, eu quero mudar a tua vida da água para o vinho. Eu quero mudar a tua vida, Lisinete, da água para o vinho, de tal maneira que as pessoas me vejam na sua vida. É isso que Deus quer fazer, igreja. Mudar a tua vida de maneira, sabe aquela expressão, quem te viu e quem te vê? Hã? Puxa, fulano, quem te viu e quem te vê. Hein? É isso que Deus quer fazer na tua vida. Mudar a tua vida de maneira que as pessoas, quando olharem para a sua vida, elas venham glorificar a Deus. Eu me lembro que quando a gente era criança, tinha uma expressão que a minha avó usava muito e dizia assim, quando vinha uma coisa boa assim, falava assim: benza a Deus. Você já ouviu essa expressão? Hã? Os mais antigos, antigo não, né? Antigo é móvel, né? Os mais, como é que eu posso falar? Os mais vividos, os mais experientes, vão lembrar dessa experiência. Benza a Deus. Se usava essa expressão quando você via na vida da outra pessoa uma coisa boa. Não é assim? Deus quer mudar a tua vida de tal maneira que as pessoas, quando olharem para a tua vida, elas vejam Deus. Você ter saúde de maneira que as pessoas venham glorificar a Deus pela tua saúde. Você ter a tua família abençoada e as pessoas, quando olharem para a tua família, glorificarem a Deus pela tua família. Você ter prosperidade. Você ter prosperidade, e prosperidade não é ter só dinheiro, não. É você ter a tua vida abençoada em tudo. É você ter a tua vida próspera e as pessoas glorificarem a Deus pela tua vida. Isso é o que Deus quer fazer. Esse é o propósito de Deus. E, lógico, o objetivo maior, a salvação da nossa alma. Porque não adianta também você ter uma vida, uma beleza de vida aqui, depois você morre, tua alma vai passar a eternidade no inferno. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua salvação? Ele quer mudar a tua vida nesse mundo e ele quer a vida eterna para você, a salvação da tua alma. Mas essa bênção de mudança, essa bênção de transformação, ela começa quando eu passo a ouvir a palavra de Deus e dar ouvidos. Jesus disse: feliz e abençoado aquele que ouve a palavra de Deus e guarda. Você só guarda o que é importante para você. Se eu estou guardando a palavra de Deus, eu estou dizendo: essa palavra é importante para a minha vida. Quando eu começo a ouvir a palavra de Deus e eu começo a dar ouvidos, uma coisa é ouvir. Tem gente que ouve, mas não dá ouvidos. Não adianta de quê? De nada. Não vai mudar nada. Nada, 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 nada. Mas quando você ouve a palavra e você começa a dar ouvidos, é quando o poder de Deus começa a trabalhar na tua vida. Escuta isso que eu vou falar para você. Maria de Fátima, escuta o que eu vou falar para você. Você começa a ouvir a palavra e você começa a dar ouvidos. Não é entrar aqui e sair do outro lado, não. Você começa a dar ouvidos. É quando Deus começa a trabalhar na tua vida. É quando o Espírito Santo começa a operar na tua vida. E aí as coisas começam, passo a passo, a se ajustar na tua vida. Não é da noite para o dia.
Uma coisa é você receber uma cura. Por exemplo, eu vou fazer a oração agora, muitas pessoas vão ser curadas. Mas muito além da cura é o que Deus quer fazer, mudar a tua vida. E essa mudança é passo a passo. À medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, espiritualmente dentro de você, você vai se fortalecendo. Você vai amadurecendo. Você vai ficando forte dentro de você. Você que antes era uma pessoa que vivia vazia, vivia desesperada, vivia amargurada. Ah, meu Deus, eu vou morrer, o que vai ser da minha vida? E só derrota, só problema. Quando você começa a ouvir a palavra, o poder de Deus começa a mudar isso dentro de você. E logicamente, gente, quando vai mudando aqui dentro, a tua vida vai fazendo isso, ó. Ó, ó. A tua vida começa a evoluir. Porque Deus está trabalhando na tua vida. Mas Deus não vai trabalhar na tua vida por acaso. Jesus disse: feliz e abençoado aquele que ouve a palavra e guarda. Você vê, por exemplo, nós estamos com esse culto online há mais de um ano. Toda semana sem falhar. Toda semana, chova, faça sol, feriado, Natal, nós estamos aqui toda semana. Porque é uma coisa que Deus colocou dentro do nosso coração. Ganhar almas sem fronteira. Tem muitas pessoas que estão comigo desde o começo. E a maioria delas eu chamo pelo nome. A maioria delas eu chamo pelo nome. Tem pessoas que nessa caminhada, quando elas começaram a participar das orações, espiritualmente elas tinham uma condição. Hoje você vê essa pessoa forte, essa pessoa animada. Isso não significa dizer que ela não tenha problema. Porque você se apegar com Deus não significa dizer que você não vai ter problema. O problema vem para todo mundo. É igual o sol. Hã? O sol vem só para o rico? Vem só para o pobre? Não, vem para todo mundo. A chuva, a mesma coisa. Os problemas também. Mas quando você evolui espiritualmente, antes, quando você passava por um problema, você tinha um comportamento desesperado, e ficava sem dormir, e chorando, e pensamento de derrota. Quando você cresce espiritualmente, hoje o seu comportamento já é diferente. O seu comportamento é de fé. Você está enfrentando a luta, você está enfrentando a batalha, mas dentro de você, você tem a certeza da tua vitória. Dentro de você, você tem a certeza, não, eu vou vencer, eu vou me levantar, eu vou dar a volta por cima. E você pode ter certeza, é uma questão de tempo. Daqui a pouco você vai estar contando a tua bênção. E você vê que essas pessoas que estão dando ouvidos à palavra de Deus, que estão crescendo espiritualmente, elas estão sempre contando coisa boa. Ela tem sempre uma benção para contar. Ô bispo, Deus me abençoou aqui. Ô bispo, Deus me respondeu aqui. Ô bispo, teve uma vitória lá. Ela está sempre contando um testemunho. Aí, você vê o outro lado da moeda. Tem aquela pessoa que começou junto com as outras, mas espiritualmente não teve uma evolução. Toda vez que você vai falar com aquela pessoa, é a mesma novela. Ah, o meu problema, o meu problema, o meu problema. Alguma coisa está errado. Será que a palavra de Deus não funciona mais? Será que é isso? Não. Deus, ele disse assim: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Está escrito que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus vai dizer assim, que em Deus, não existe mudança, Deus não muda. E nem sequer sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Então por que uns
evoluem espiritualmente e essa evolução espiritual vai refletir na tua vida. Eu já falei aqui e torno a repetir. Não é o mundo físico que comanda o mundo espiritual. Não. É o mundo espiritual que comanda o mundo físico. Quando a coisa acontece aqui, ela já aconteceu no mundo espiritual. Seja boa, seja ruim. Quando acontece aqui, primeiro ela aconteceu no mundo espiritual. Quando acontece a tua bênção aqui, primeiro ela já aconteceu no mundo espiritual, já aconteceu dentro de você. Quando vem o sofrimento, quando vem o problema, quando vem o fracasso para a tua vida, primeiro ele já aconteceu aonde? No mundo espiritual. Quando você começa a dar ouvidos à palavra, você começa a evoluir espiritualmente. Você sente isso. Você sente, puxa vida, eu estou mais forte. Quantas pessoas me mandam mensagem, puxa, bispo, eu me sinto melhor, eu estou mais fortalecido, eu estou disposto. O que é isso? É Deus agindo na vida dessa pessoa porque ela está ouvindo e guardando a palavra. Se você ouvir a palavra de Deus, se você começar a guardar dentro do teu coração, quando eu falo guardar, eu estou falando de colocar na tua vida, colocar em prática na tua vida. Deus vai operar na tua vida. E a Bíblia diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Não tem olho grande. Ah, bispo, é que o olho grande, agindo Deus, não tem olho grande que segura. Ah, bispo, é que o fulano tá fazendo a macumba, bispo. Agindo Deus, não tem macumba que fica de pé. Ah, bispo, é que a minha vizinha, bispo, tá fazendo maldade. Agindo Deus, quem impedirá? E Deus, ele age quando eu dou ouvidos à palavra dele. Se você, minha irmã, meu irmão, começar a dar ouvidos, a ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus é palavra de fé, palavra de certeza, palavra que te anima, palavra que te levanta, te coloca para cima, que te abençoa, que te traz esperança. Se você começar a dar ouvidos à palavra de Deus, escuta o que eu vou falar para você. Em breve, você vai estar contando coisas boas na tua vida. Em breve, você vai começar a ver transformações acontecendo. É o agir de Deus. É o poder de Deus. A mulher disse, bem-aventurado a sua mãe. Bem-aventurada os seios que te amamentaram. Jesus disse assim, bem mais aventurado é aquele que ouve a minha palavra e que coloca guardado no coração. Esse vai ser feliz e vai ser abençoado. Ele vai enfrentar luta? Vai, dona Benita. Ele vai enfrentar problema? Com certeza. Mas quem vai estar com ele, quem vai estar com ela, é Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você quer mudança na tua vida? Toma a decisão hoje, nessa noite. Não, eu vou começar a dar ouvidos à palavra de Deus. Se você der ouvidos à palavra dele, ele vai operar na tua vida. E quando Deus opera, muda no nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tinha para entregar para você, que Deus me deu nessa noite. Eu preciso ouvir e guardar no meu coração. Se eu ouvir a palavra e guardar no meu coração, a minha bênção, a minha vitória, a mudança da minha vida é só uma questão de tempo. Amém? Você crê nessa palavra? Então toma posse para o teu coração. Declara, Deus, pela sua palavra, vai mudar a minha vida. Deus, pela sua palavra, vai transformar a minha vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero mostrar para você o testemunho da Claudina. Claudina mora em Minas Gerais. Ela até fala aqui a cidade, mas eu não entendi bem aqui o nome da cidade, mas eu sei que é no estado de Minas Gerais. E a Claudina, ela está participando
das orações comigo todos os dias. Ela está participando dos cultos online e ela foi curada de tumores no cérebro. Vamos ouvir esse testemunho e depois nós vamos orar. Se você ainda não preparou o azeite, prepara aí o azeite, prepara o óleo, porque quando eu acabar o testemunho, eu vou consagrar o azeite, consagrar o óleo, fazer a unção e orar no nome de Jesus. Amém? Já aproveita, você que está no YouTube, compartilha a oração, já pega o link aí, pega o link, manda para o máximo de pessoas que você puder, porque nós já vamos orar no nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir esse testemunho, Claudina, do estado de Minas Gerais. Ouve aí, gente. Bom dia, Bispo Marco Rosa. Eu sou Claudina de Poiúna de Calda, Minas Gerais. Eu quero contar um testemunho para o Senhor e que é o seguinte: em 2019 eu caí no banheiro, sofri um acidente no banheiro, caí, bati a cabeça, não fez ferida por fora, sangrou por dentro. Então daí desde 2019 até agora, no mês de outubro, eu venho fazendo ressonância. Eu venho fazendo ressonância, e toda ressonância que eu fiz, bispo, deu vários tumores no meu cérebro, que não foi por causa do tombo, não. Esse tombo, Jesus permitiu que eu caísse para mim poder descobrir esses tumores que estavam no meu cérebro. Daí, então, eu venho fazendo ressonância, e eu falando para Deus: eu não aceito esse tumor na minha cabeça, eu não aceito esses tumores, tem que secar. Do mesmo jeito que Jesus deu ordem para aquela figueira secar, eu também, esses tumores no meu cérebro vai secar, porque não tinha Amém. cirurgia e não tinha remédio para tomar. É só fazendo ressonância, e levando para o neurologista, levando, fazendo ressonância, de 6 em 6 meses, de ano em ano, até agora no mês de outubro, bispo. Quando foi setembro, outono de setembro, eu fiz uma última ressonância e falei: eu não aceito receber uma malditice, que esse tumor já estava no meu cérebro, já está queimado, já calcificou, em nome de Jesus, porque eu creio no Deus vivo que eu sirvo. E esse tumor vai secar, já secou, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus vai me dar alta e o neurologista também vai me dar alta, que eu não vou fazer mais essa ressonância. Isso aí já vem 6 anos fazendo ressonância e os tumores estavam lá. Para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, pela minha fé, eu clamei a Ele e falei para Ele que hoje, que era útil, que foi no mês de outubro, que foi o último dia que eu vou fazer essa ressonância, o último dia que eu ia levar, que eu ia receber uma boa notícia, que esses tumores já estavam todo seco, que não estava mais lá. Aí eu levei para o neurologista no mês de outubro. Quando ele olhou a ressonância, ele falou assim: Claudina, não precisa mais, não deu nada na tua ressonância, não precisa mais fazer acompanhamento com você. Amém. Agora não precisa mais ficar fazendo ressonância. Para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, que Deus Todo-Poderoso, não deu mais nada, bispo, nada. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, pelas orações do Senhor também, que eu não deixo de ouvir as orações do Senhor, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, graças a Deus, eu estou livre, eu estou liberta, não tem mais nada no meu cérebro, não tem sequela, não tenho nada, para a honra e glória do Senhor Jesus, graças a Deus, bispo. É as mãos de Deus e o Senhor, pelas orações do Senhor. Porque eu tenho muita fé no meu Senhor Jesus Cristo, porque eu sou uma cristã de outra dominação, não tem problema, mas eu não deixo de seguir as orações do Senhor. Quando não dá tempo de eu seguir de uma, eu sigo, depois eu ligo lá e vou assistir. Foi uma barra para me vencer, mas eu venci. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, pela mão do Senhor Jesus e pelas orações do Senhor, graças a Deus eu estou liberta desses tumores. Amém. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o Senhor muito e um bom dia para o Senhor, e continue orando pela minha família. Amém. Glória a Deus. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. A Claudina disse: a mão de quem? De Deus. A mão de Deus. A mão de Deus livrou ela de 6 anos de sofrimento. E sem nenhuma sequela. Curada para a glória de Deus.
E não foi o bispo, não, gente. O bispo é só o instrumento. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação seja dada única e exclusivamente ao nosso Deus. Nós somos um instrumento na mão dele. Mas isso é para você ver que, se você confiar nesse Deus de todo o teu coração, ele vai fazer o impossível acontecer. Ele é Deus de impossível. Ele é Deus de impossível. Então, se apega com ele. Se apega com ele de todo o teu coração e você vai ver ele trabalhando na tua vida. A Bíblia vai dizer assim: desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalha em favor dos que confiam nele. Se você confiar na palavra dele, se você buscar ele com a sua fé de todo o coração, ele vai trabalhar na tua vida. E o agir de Deus é para fazer aquilo que você não pode fazer. A sua parte é crer, a sua parte é confiar, a sua parte é buscar ele de coração. Você viu aí o que Deus fez na vida dessa senhora. Eu creio que Deus vai fazer também na tua vida muito mais. Eu creio que você que está aqui comigo nessa noite, não importa o problema que tu está passando, Deus é Deus, ele vai te dar vitória. E você vai contar o seu testemunho para a glória de Deus. Se você crer, recebe, toma posse em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora consagrar o óleo, o azeite. Está aparecendo aí o WhatsApp do testemunho. Se você também tem testemunho para contar, bispo, eu tenho uma bênção para contar. Bispo, eu tenho um milagre para contar. Não deixa de contar o seu testemunho. Tudo que Deus faz é para que ele seja glorificado. Amém? Bispo, eu fui curada, eu fui liberta, eu recebi uma bênção para minha casa. Bispo, eu recebi uma bênção para o meu trabalho. Se você tem testemunho para contar, quando eu terminar o culto, ou amanhã durante o dia, procura um lugar silencioso aí da tua casa, você vai gravar um áudio, você vai falar o teu nome, a cidade da onde você está orando comigo. Teve uma senhora que mandou endereço. Não é para mandar o endereço não, gente, pelo amor de Deus. Fala o nome e a cidade. Eu sou da cidade tal. Aí você vai contar o teu testemunho. Não precisa ser longo não, gente, senão eu não consigo mostrar aqui 1 minuto e meio, 2, estourando 3 minutos. Você vai glorificar a Deus com o teu testemunho. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem tem o óleo aí, quem tem o azeite, pega aí o óleo, pega o azeite, segura aí na tua mão. Eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite. E pela fé, eu vou ungir em nome de Jesus o alto da tua cabeça. E Deus, dona Joana, hein, dona Joana? Deus vai colocar a mão aí na vida da senhora. Em nome de Jesus. Eu vou ungir as suas mãos pela fé. E na hora da oração, você vai colocar ou as 2 mãos ou uma das mãos no local da dor, da enfermidade. E eu vou orar forte em nome de Jesus. O poder de Deus vai entrar, a doença vai sair, a dor vai sair, o mal vai sair, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Apresenta para Deus o óleo. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento ao Senhor o óleo, o azeite que o teu povo levanta em casa agora na oração. Pai, consagra esse óleo, esse azeite, com o teu poder e com o teu espírito. Que não seja, meu Pai, mais um simples óleo, que não seja mais um simples azeite, meu Pai, mas que seja a mão do Senhor, que seja o poder do Senhor, que seja o Espírito do Senhor, meu Pai. Quando eu ungir o alto da cabeça dessa pessoa, meu Pai, que o poder do Senhor entre no corpo dela, da cabeça aos pés, que o poder do Senhor toque, meu Pai, aí nessa dor, nessa enfermidade, e que ela seja curada nessa noite. Meu Pai, consagra com teu poder esse óleo, esse azeite, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém? Pela fé, eu vou ungir agora
o alto da tua cabeça. Em nome de Jesus Cristo, eu unjo agora o alto da tua cabeça, com a unção de cura, com a unção de milagres e com a unção de causas impossíveis. Coloca o óleo e o azeite assim no alto da tua cabeça. Receba o poder de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Pela fé, eu unjo agora as suas mãos com a unção de cura e de milagres. Coloca o óleo na tua mão, passa as mãos assim uma na outra. Se você tem aí foto da família, unja a foto aí, vamos lá. Quem tem foto da família, quem tem peça de roupa, unja aí. Unja aí o que representa a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Faz a unção aí, por favor. Quem tem a garrafa com água, igreja? Abre aí a garrafa com água. Abre aí a garrafa com água. E coloca um pouco do óleo, uma gota do óleo. Assim. Um pouco do óleo. Aí dentro da garrafa com água. Eu vou orar. Você vai deixar essa garrafa aí do lado para consagrar na oração. E no final eu vou dizer como você vai usar. Dona Benita, seu Odorico, é aquele propósito que eu falei com a senhora hoje, tá bom? Ela vai fazer exatamente conforme eu falei em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos agora fazer a oração. Se você tem uma dor, uma doença, uma enfermidade, se você puder, coloca ou as duas mãos no local onde dói, ou então coloca uma das mãos e a outra mão. Bispo, eu estou fazendo a campanha de quarta-feira também pela minha família. Então você coloca uma das mãos no local da dor, da enfermidade, a outra mão, coloca aí na foto do filho, da filha, do familiar. Coloca aí na peça de roupa. Sabe por que eu peço para você colocar a mão? Porque a tua mão está abençoada. E creia no que eu vou falar para você. Na hora que a gente estiver orando, você estiver com a mão aí na foto, aonde ela estiver, aonde ele estiver, a mão de Deus vai tocar na vida deles. O poder de Deus vai tocar na vida deles para arrancar o mal em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora? Vamos falar com Deus. Você aí onde você está, eu vou pedir para você fechar os olhos. Eu vou orar muito forte. E ordenar que todo mal saia. E que o milagre venha. Que a cura venha. Que a saúde venha. Que a tua bênção venha nessa noite. Poderoso Deus e Pai, o Senhor disse na tua palavra: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Pai, eu estendo agora a minha mão como servo do Senhor, como homem de Deus. E pela minha fé agora, Pai, eu coloco a minha mão no alto da cabeça, meu Pai, dessa serva do Senhor. Eu coloco a minha mão, meu Deus, sobre o alto da cabeça desse servo. Eu coloco a minha mão, meu Pai, nessa fotografia, nessa peça de roupa do familiar. E eu peço, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, entra agora, Senhor, através da unção realizada, entra agora com o teu poder, meu Deus, do alto da cabeça até os pés desta pessoa, Pai. Entra com o teu poder agora, Senhor, no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos desta pessoa. Meu Pai, toca agora na raiz dessa doença, toca na raiz dessa dor, toca na raiz desta enfermidade, meu Pai. Assim como a mão do Senhor, meu Deus, tocou no cérebro, meu Pai, da Claudina lá de Minas Gerais, e os tumores desapareceram, os tumores foram arrancados. Meu Deus, em nome de Jesus, entra agora, Pai, com o teu poder.
Entra com o teu poder na vida desta pessoa agora, Pai. Abre os céus, Senhor, eu peço, eu rogo, eu suplico, Pai. Abre os céus agora e desça, Senhor, do teu poder. Desça do teu Espírito agora, Pai. E comece a tocar no corpo desta pessoa. Comece a tocar, meu Pai, no local da dor, no local da doença, na raiz da enfermidade. E vai arrancando todo mal, vai arrancando todo mal, vai arrancando todo tumor, meu Pai, vai arrancando todo caroço, vai arrancando, meu Pai, toda inflamação, toda infecção, todo desgaste, vai arrancando essa enfermidade agora, porque, meu Pai, a tua palavra diz, Senhor, que lá na cruz do Calvário, o Senhor, meu Pai, sofreu no nosso lugar, lá na cruz do Calvário, o Senhor carregou sobre si todas as nossas dores, todas as doenças, todas as enfermidades. O Senhor, meu Pai, sofreu para que essa mulher não sofra. O Senhor sofreu para que esse homem não sofra. Então, meu Pai, pela minha fé e no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu peço, meu Pai, toca na cabeça desta pessoa agora, Espírito Santo, e arranca esse tumor, arranca essa dor crônica. Meu Pai, toca agora nas vistas, meu Pai, nas vistas dessa mulher, nas vistas deste homem, como o Senhor tocou, meu Pai, nas vistas daquele cego e a visão foi aberta. Meu Deus, toca agora, meu Pai, e vai tirando essa doença, essa enfermidade dos olhos, vai destapando, meu Pai, esses ouvidos que estão tapados, meu Pai, por uma enfermidade, por um problema, meu Pai, auditivo. Meu Deus, entra com o teu poder agora nesse pulmão, meu Pai, essa pessoa que sofre, meu Pai, com uma pneumonia, com uma bronquite, com uma asma, essa pessoa que vem sofrendo, Pai, com doença respiratória, vai curando agora, vai curando, Espírito Santo, vai tocando no coração, meu Pai, entra, Senhor. Entra agora, meu Pai, nessa válvula do coração e arranca, meu Pai, arranca essa doença cardíaca, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é médico dos médicos, então faça, meu Pai, eu peço aquilo que o médico ainda não pode fazer ou que não pode fazer definitivamente. Faz, Senhor, aquilo que a medicina, que o remédio, meu Pai, não pode fazer para essa pessoa. O Senhor é o remédio dos remédios, o Senhor é o médico dos médicos, o doutor dos doutores. Então, meu Deus, pela minha fé, eu peço cura, Senhor, da cabeça aos pés. Meu Deus, toca no estômago dessa pessoa. Meu Pai, eu oro, meu Deus, eu peço, entra com poder no útero, no ovário, nas trompas dessa mulher, meu Pai, que tem um mioma, que tem um caroço, uma infecção urinária. Esse homem, meu Pai, que vem sofrendo com câncer de próstata, Senhor, cura ele agora, cura, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado. Meu Pai, vai tocando nos ossos, essa pessoa, meu Pai, que sofre com dores nos ossos, com desgaste ósseo, com reumatismo, com osteoporose, Senhor, vai tocando nos ossos dela agora. Meu Pai, toca na pressão arterial, meu Pai, faz regular. Essa pessoa que sofre de pressão baixa, de pressão alta, toca na pressão arterial dela agora e opera um milagre, Senhor. Meu Deus, toca agora, meu Pai, nos pés, nas pernas. Essa pessoa, Pai, que traz um inchaço de pernas, meu Pai, por problema circulatório. Essa pessoa, Pai, que traz um problema nas mãos, meu Pai, de má circulação. Oh, poderoso Deus! Oh, poderoso Deus, eu te clamo, Senhor, nessa noite de cura, nessa noite de milagre, Senhor. Opera na vida de todos que estão orando comigo, Senhor. Opera o milagre de cura, de libertação. Senhor Espírito Santo, entra nessa casa, Senhor, entra agora nessa casa, meu Pai. Entra no marido, na esposa, no filho, na filha. Entra, meu Pai, nesse familiar que está, meu Pai, representado nessa foto, nessa peça de roupa. Espírito Santo, aonde ela tiver, aonde ele tiver, toca com poder, meu Pai, e arranca, meu Pai, todo mal, toda doença, todo espírito de vício, de perturbação, de confusão, meu Pai, todo mal na família, todo mal nos caminhos, todo mal no corpo desta pessoa, vai sendo arrancado pela raiz agora. Meu Pai, entra no emocional, Senhor. Eu clamo por essa
essa pessoa que está sofrendo de ansiedade, liberta ela, Pai, agora. Eu clamo por essa pessoa, Pai, que está com depressão, faz ela sair hoje, meu Pai, dessa crise depressiva, dessa síndrome do pânico, desse desespero, dessa angústia, meu Pai, pela minha fé e no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu ordeno doença no corpo e na alma, vai embora. Eu ordeno todo mal dentro de casa, sai agora. Todo mal nos caminhos desta pessoa, bata em retirada agora pela minha fé. Eu ordeno doença, dor, enfermidade, todo mal vai sair agora, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus Cristo. Diga comigo, saia. Tira as mãos aí do local da dor, da enfermidade e lança fora essa dor pela fé, essa enfermidade, esse caroço, essa cegueira, saia. Tira as mãos aí da foto, da peça de roupa, todo mal aí na tua casa, na tua família, no teu filho, mãe, na tua filha. Eu lanço fora agora, em nome de Jesus Cristo. Saia! 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 Em nome de Jesus. Diga: não volte mais. Fala com fé, não volte nunca mais. Declara com fé, não volte nunca mais. Em nome do Senhor Jesus. Se você puder, aí onde você está, levante as duas mãos para os céus. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu não sou nada, eu não mereço nada. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele ouve a minha oração. Ele responde a minha oração. Eu vou profetizar na tua vida. E se você crê, o poder de Deus toca e te cura, te liberta e te abençoa. Deus querido e amado, para abençoar, o Senhor me levantou. Para abençoar, o Senhor me chamou. O Senhor me ungiu. Eu uso agora a minha fé. E no nome de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, eu profetizo agora: seja curada. Seja curado. Seja livre agora dessa doença, dessa enfermidade. A mão de Deus toca aí na tua vida. Recebe o teu milagre. Recebe a cura agora. Recebe a libertação agora. Recebe a tua bênção agora. Seja curada, seja liberta, seja abençoada, seja abençoado. Recebe libertação para a tua casa. Recebe libertação para a tua família. Recebe restauração. O meu Deus te abençoa. O meu Deus te abençoa. Os céus se abrem. Os céus se abrem sobre a tua saúde, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Receba agora a tua bênção. Receba agora o teu milagre. Em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu recebo. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse do meu milagre. Meu Senhor Jesus Cristo. Eu já não peço mais nada, Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço, meu Pai, pela cura dos enfermos agora. Pela libertação, pela restauração, pelo milagre. Se você crê na tua bênção, se você crê no teu milagre, agradece a Deus. Agradece a Deus. Não peça mais. Ei, não peça mais. Agradece. Fala para Ele: obrigado, Senhor, pela minha cura. Eu recebo a minha cura.
Obrigado, Senhor, pela bênção na minha casa. Eu recebo essa bênção para minha casa. Obrigado pela bênção no meu trabalho. Eu recebo. Agradece a Deus. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o teu nome, Senhor. Eu te louvo, meu Pai. Eu te exalto. Eu bendigo o teu santo nome, Pai. E eu agradeço pelos milagres nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor tocou, meu Pai. O Senhor tocou. O Senhor abençoou. Aleluia. Aleluia. Louve a Deus agora. Louve a Deus. Louve a Deus agora. Jesus. Louve a Deus aí agora, igreja. Tua palavra fez arder meu coração. Traga nessa hora cura. Traga nesta hora cura. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Vem me salvar. Toque em mim. Toque em mim. Toque em mim. Jesus. Jesus. Declara: o milagre já aconteceu aqui. O milagre Já vai aconteceu aqui. Minha fé E confiança. eu deposito em ti. Eu deposito em ti, meu Salvador. Eu sinto virtude. Eu sinto virtude. Tocar em minha vida. Essa virtude é a presença. É a presença do Espírito Santo que te toca aí agora. Sinto o teu poder. Sinto o teu poder envolvendo o meu ser e me trazendo cura. Declare agora: sarou a minha alma. Sarou a minha alma. Ele curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Ressuscitou o meu espírito. Glória a Deus. Ressuscitou meu espírito. E fez tudo novo. E fez tudo novo. Sarou a minha alma. Canta, igreja. Sarou a minha alma. Curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Ressuscitou o espírito. Ressuscitou meu espírito. E fez tudo novo. E fez tudo novo. Aleluia, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é tremendo. Eu te adoro, Pai. Eu te adoro. Eu te glorifico, meu Deus. Aleluia. Jesus. Jesus. O milagre já aconteceu aqui. Aconteceu aqui. A minha fé e confiança. Minha fé e confiança. Eu deposito em ti. Eu deposito em ti, meu Salvador. Canta agora: eu sinto virtude. Eu sinto virtude. Tocar em minha vida. Tocar em minha vida. Sinto o teu poder. Sinto o seu poder. Envolvendo o meu ser. E me trazendo cura. Me trazendo. Levanta uma das mãos aí, profetiza e declara: sarou a minha alma. A minha alma.
curou o meu corpo, curou o meu corpo, ressuscitou o meu espírito, aleluia. ressuscitou meu espírito E fez tudo novo. e fez tudo novo. Sarou a minha alma, Sarou a aleluia. minha O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é poderoso. Nós te adoramos, Senhor. curou o meu corpo, Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu santo nome. ressuscitou meu espírito Aleluia. e fez tudo novo. Só vocês agora. Sarou a minha alma. Sarou a minha alma. Curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Ressuscitou o meu espírito. Ressuscitou meu meu espírito. e fez tudo novo. Sinta a presença de Deus aí agora. Sinta a presença do Espírito Santo. Iluminando, renovando, abençoando. Você chorar agora não é mais de tristeza, de alegria. É saber que Deus está com você. Ressuscitou Glória a meu Deus. espírito e fez tudo novo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Espírito Santo. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Obrigado, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia com todos nós nesta noite, pelas bênçãos derramadas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo aí na tua casa. Glória a Deus. Ao nosso Deus toda honra, ao nosso Deus toda glória, toda adoração e toda exaltação para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. A bênção de Deus está aí com você. A bênção de Deus está aí dentro da tua casa. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Sejam abençoados. Sejam todos abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus te visitou aí. Bispo, eu fui curada agora, bispo. Eu estava sentindo dores, não estou mais. Eu sei que muitas pessoas foram curadas agora. Sei que foi curado agora, foi curado. Escreve aí no comentário. Bispo, eu estava muito angustiado, mas agora eu me sinto bem. Bem. Ô Roberto, estou orando pela tua vida, meu irmão. Tu tá nas minhas orações. Tu falou, os bichos, não esquece de mim não, bicho. Tu tá nas minhas orações. Conta com as minhas orações. Deus está trabalhando na tua vida. Se agarra com Ele mesmo. Em breve eu vou estar ouvindo coisas boas aí, chegando lá das bandas do Rio de Janeiro, para a glória de Deus. Amém? Deus tocou na tua vida, eu tenho certeza. A bênção está com você. Agora creia, né? Não adianta tudo que nós fizemos aqui se você não crer. Se você não crer. Eu tenho certeza que Deus tocou e que Ele te abençoou. Amém? Ele tocou na tua vida e Ele te abençoou no nome de Jesus. E você vai contar o seu testemunho para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus.
Nós já vamos fazer a oração final. Eu já termino o culto e você vai descansar. Amém. Luiz está dizendo, estava com dor no joelho, fui curado, bispo. Amém. Grava depois o teu testemunho e manda, Luiz, para a glória de Deus, tá? O povo ouvir depois. Luiz, lá do Rio de Janeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora, são 9h20, já vou terminar. Quero orar pela tua vida financeira. Pedir a Deus para abençoar o teu trabalho, para Ele abençoar o teu trabalho. Play Story diz assim, eu estava muito angustiada, mas agora estou muito bem, bispo. Deus abençoe, amém. O nome do usuário aqui é Play Story, aqui no YouTube. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida financeira agora, pedir para Deus abençoar o teu trabalho, para Deus prosperar a tua vida. E quero orar também pelas pessoas que estão no propósito da arca. Amém? Nós continuamos na mesma fé, gente. Inclusive, a partir do dia 1º de dezembro, que vai ser o último mês do propósito da arca, eu vou fazer aqui todos os cultos com a estola sacerdotal. Nós trouxemos da Terra Santa de Israel a estola sacerdotal que o sacerdote, aquele que ministrava, usava para ministrar. Esse último mês vai ser o mais forte, vai ser o principal de todos. Mas tem bênção para novembro ainda, porque novembro não passou da metade agora. Só estou avisando para você se preparar, porque o último mês vai ser mais abençoado ainda no nome de Jesus. Quero orar por você que já está no propósito da Arca da Aliança, esse propósito de oração e de ato profético. E quero orar por você que diz assim, bispo, eu ouvi você falando e eu quero participar também do propósito da Arca. Nós estamos orando todos os dias, eu e a pastora Anice, nós estamos orando todos os dias, colocando as mãos sobre essa arca que você está vendo aí. E nós estamos profetizando que esse mês de novembro e de dezembro, hein, vó? Vai ser de bênçãos e de milagres. Vai ser de saúde, Deus curando os enfermos. Vai ser de paz, libertação, restauração na tua casa. E vai ser de prosperidade. Ato profético e ambiente de fé é decreto dos céus. Eu creio nos milagres, eu creio que vai ser de milagres. Quero orar por você que já está no propósito, e você que está aqui e diz assim, bispo, Deus tocou no meu coração, bispo, eu creio. Eu quero também participar do propósito da arca. Você deve fazer o propósito, não porque eu estou falando, gente. Não porque você está vendo muitas pessoas participando. Você deve fazer porque Deus tocou. E você crê. Bispo, Deus tocou no meu coração e eu creio. Você deve fazer com toda a sua fé. Se você é um dizimista da obra de Deus, ou você quer se tornar um dizimista a partir de hoje, você vai participar desse propósito da arca com seu dízimo, devolvendo o seu dízimo. De tudo que Deus te der, de tudo que Deus fizer chegar na tua mão a partir de hoje, você vai separar o dízimo. E eu convido você para abençoar esse ministério. Você vai nos ajudar a ajudar outras pessoas. Você vai nos ajudar a levar a palavra. De tudo que Deus fizer chegar na tua mão, você vai separar o dízimo, aí você vai enviar o dízimo. Quando você enviar o dízimo, você vai pegar o comprovante, vai mandar no WhatsApp, nós vamos imprimir e nós vamos colocar na arca. E até 31 de dezembro, nós vamos estar orando e profetizando sobre a tua vida. Bispo, eu quero participar do propósito da arca e Deus colocou no meu coração para me semear uma oferta. Se Deus colocou no teu coração para você semear uma oferta, você vai fazer uma oferta de R$30, pelo menos, representando os dias desse mês de novembro. Bispo, eu posso fazer a mais que 30? Faz o que Deus colocou no teu coração, mas pelo menos você vai fazer representando os dias desse mês. Quando você fizer a oferta, você vai enviar a oferta, manda também o comprovante para a gente colocar na arca. E você vai estar nesse propósito junto conosco até 31 de dezembro.
saúde, paz e prosperidade na tua vida e na tua casa. Amém? Graças a Deus. Se você puder, pega na tua mão aí, se estiver perto aí, alguma coisa que representa o teu trabalho, alguma coisa que representa a vida financeira. Eu vou orar agora pelo teu trabalho, eu vou orar pela tua vida financeira, e você vai pedir a Deus a bênção que você está precisando para a tua vida financeira, a bênção que você está precisando para o teu trabalho. Você que tem uma causa na justiça, bispo, eu tenho aqui papéis, bispo, da causa na justiça. Pega aí, apresenta para Deus na oração, ou então, se não estiver próximo, apresenta as mãos para Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro, meu Deus, pela vida financeira de todas as pessoas aqui, Pai. Eu oro, meu Deus, por essa senhora, por esse senhor, por essa pessoa, Pai, que crê que o Senhor também é Deus de provisão, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que o Senhor é o Jeová Jirê. Pai, muitos apresentam documentos em casa, carteira, cartão do banco, papéis, meu Pai, de dívidas, de causa na justiça. Meu Pai, estende a tua mão, Senhor, do teu trono dos céus. Estende a tua mão, meu Deus, e toca, Pai. Toca agora na vida financeira dessa pessoa, Pai. Toca com teu poder, com teu espírito. Repreende, meu Pai, todo espírito de escassez, de miséria, de amarração, que saia em nome de Jesus. E que a bênção de provisão, que a bênção de prosperidade, que a bênção de multiplicação, Pai, venha sobre a vida de todos eles. Abençoa, Pai, a carteira, abençoa, meu Deus, o cartão do banco. Pai, coloca as mãos, Senhor, nessa causa na justiça, julga essa causa da vitória. Eu peço em nome de Jesus Cristo. Oro também, meu Pai, pelos dizimistas e pelos ofertantes, meu Pai, da obra. Aqueles, meu Pai, que o Senhor tem levantado e que tem nos ajudado, meu Pai, a seguir com esse projeto que não é nosso, é do Senhor, de levar a palavra, de ganhar almas sem fronteira. Pai, repreende, Senhor, todo espírito devorador, repreende todo cortador, migrador, destruidor. Pai, abre a janela dos céus e derrama sobre a vida deles bênção sem medida. Que eles venham ter o melhor para eles, Pai. Que eles venham poder, meu Pai, oferecer o melhor para a vida deles, da família deles. E que eles sejam, meu Pai, colunas, grandes colunas, colunas abençoadas que vão, meu Pai, sustentar essa obra, meu Deus. Eu peço em nome de Jesus. Estendo, Pai, a minha mão para a arca. Na arca, meu Pai, estão representados aqueles que já estão no propósito. Nomes, pedidos de oração, comprovantes. Eu declaro em nome de Jesus saúde, paz e prosperidade. Que esse mês de novembro, meu Pai, o último mês de 2025, dezembro, seja de bênçãos e seja de milagres. Eu declaro isso, eu profetizo em nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém e amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? A bênção de Deus está no teu trabalho. A bênção de Deus está na tua vida financeira. Vou colocar para você aqui rapidamente a chave Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai estar enviando o teu dízimo, você vai estar enviando a sua oferta de fé, a sua oferta do propósito. Bispo, eu quero enviar o meu dízimo hoje, eu tenho um dízimo para enviar, eu quero enviar uma oferta hoje, eu quero enviar o meu propósito hoje. Se você tem para enviar hoje, você envia hoje e você vai estar abençoando essa obra, você vai estar nos ajudando. Bispo, eu não tenho para enviar hoje. Quando você tiver, você vai enviar no nome de Jesus. Amém? Nessa chave Pix, 11972253106. Bispo, eu não tenho Pix. Eu quero fazer um depósito. Então você vai fazer um depósito nessa conta provisória do Bradesco. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, você vai entrar nesse WhatsApp e você vai mandar o comprovante. Se você quiser, manda também um pedido de oração. Nós vamos imprimir
e nós vamos colocar na arca. E até 31 de dezembro nós vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a oração final agora e você vai descansar abençoado, abençoado. Quem não está inscrito no canal, se inscreva agora. Quem não deixou o joinha, deixa o gostei, para que mais pessoas recebam essa oração em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar um alerta para vocês. Ó, eu falo todo dia, eu coloco na mensagem lá no grupo todo dia, mas tem gente que às vezes fica distraída. Pessoal, eu não ligo para ninguém. Eu não fico ligando, até porque esse número da igreja ele só recebe mensagem. Eu não fico mandando mensagem para ninguém pedindo nada. Então toma cuidado, gente. Alguém que você não conhece mandou mensagem? Não responda, bloqueie na mesma hora. Ah, bispo, a pessoa ligou, fez chamada de vídeo, pior ainda. Não atenda e bloqueie na mesma hora. Só que eu quero que você faça o seguinte, tira um print desse número e você vai mandar para um dos ADMs do grupo ou manda direto para mim. Porque, gente, infelizmente, tem gente que é filho do diabo. É usado por Belial para atazanar a vida das pessoas. Por isso Jesus disse, ó, vigiai e orai, para não cair na tentação. Satanás está sempre armando o laço. Tem uns aí, que eu não sei como é que eles fazem, eles pegam a minha foto, colocam lá no zap deles. Eu não vou ligar para você, gente. Não vou ligar. Eu respondo quando você fala comigo. Mas eu não vou estar ligando para você e muito menos pedir nada. Eu falo de dízimo, eu falo de oferta, onde? Aqui, no culto, acabou. Ponto. Então, fica atento, gente. Fica atento. Não atenda ninguém. Nós já estamos preparando, escuta o que eu vou te falar, já termino já. Nós estamos preparando um canal de oração no WhatsApp, que é muito seguro, que ninguém vai ver teu número. Ninguém. É privacidade total. E ali, quando a gente tiver terminar de preparar, a gente vai migrar todo o povo que querem, né, para lá, para a gente poder depois finalizar os grupos para não ter mais esse problema. Você está entendendo, sim ou não? Você imagina uma pessoa que você não sabe quem é mandando mensagem para eu não atendo. Só me manda, lógico, o pessoal que eu sei que é do grupo, eu sei que é oração, mas outro número que eu tenho em particular, se a pessoa não se identificar e eu conheça, não vou atender mesmo. Então a gente está preparando um canal de oração e a gente vai passar todo o povo. Nós temos hoje quase 3.000 pessoas nos grupos. Então a gente vai passar todo mundo para lá, as orações vão ser postadas lá, você vai conseguir falar comigo do mesmo jeito. Lá vai estar o meu zap e o zap da pastora. Pô, bicho, eu queria falar com você. Como você faz hoje? Você toca lá e eu vou estar te respondendo. Mas fora disso, ninguém vai ver o teu número para nada. Eu acho que você vai ficar mais tranquilo. E eu vou estar tranquilo também. Porque eu fico preocupado quando eu vejo isso acontecendo. E hoje foi um dia. Até a gente conseguir detectar, e para me detectar, eu preciso que vocês denunciem. Não atenda, bloqueia, tira o print, eu já vou caçar quem é o filho do diabo. E fora. Porque a intenção dele não é boa. Então, gente, fique atento. Fique atento. Isso é sinal que benção grande está chegando, e Satanás quer dar a rasteira, mas ele está repreendido, ele está amarrado em nome de Jesus. Amém? Entendeu, sim ou não? Tá claro? Então tá bom. Vamos agradecer a Deus agora. Você vai descansar. Amanhã, 6 horas da manhã, quem puder, vem orar comigo. Nessa semana nós estamos orando de manhã todo dia, causa impossível, causa urgente, Salmo 70. Quem puder, ora comigo 6 da manhã. Ah, bispo, eu não posso orar 6 da manhã, não tem problema. Ora no horário que você puder, mas não deixa de orar comigo todos os dias. Eu sei que vai abençoar, tem abençoado, está abençoando a tua vida no nome de Jesus. Sexta-feira, se Deus permitir, 8 da noite, culto online, live, sala de oração, sexta-feira,
libertação espiritual. Quebra de maldição. Amém? Todo mundo, quem tem a garrafa com água aí? Dona Maria José, cadê a garrafa da senhora, Dona Maria José? Tá aí? Essa garrafa com água que a gente colocou o azeite, você vai usar para tomar banho com ela. Bispo Marco, eu já tomei banho hoje. Tá bom. Amanhã tu vai tomar banho de novo? Eu imagino que vai. Então amanhã, quando você for tomar banho, você vai abrir lá o chuveiro, antes de derramar água no chuveiro, abre a garrafa e derrama tudo. Todo mal físico, espiritual, vai ralo abaixo, vai embora em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes nas águas do Jordão e a carne dele se tornou como a carne de uma criança. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Poderoso Deus e Pai, nós louvamos, glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor por esse culto maravilhoso de quarta-feira, pelos milagres, pelos testemunhos, pela palavra, pela tua presença, pelo teu poder. Eu agradeço, Pai, pelas bênçãos derramadas sobre a vida do teu povo. Eu agradeço, Pai, te louvo pela vida de cada serva, de cada servo do Senhor aqui nessa noite. Eles vão sair agora, Pai. Guarda a vida deles nessa noite. Guarda a casa deles nessa noite. Dá para todos eles, Pai, uma noite abençoada de sono, Pai. Que esse restante de semana seja de bênçãos e de milagres. Prepara, Pai, a nossa fé, o nosso coração para essa sexta-feira às 8 da noite. Noite de libertação, noite de quebra de maldição. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Amém, igreja. Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Uma noite de sono abençoada para todos vocês. O sono do justo. Um restante de semana de bênçãos e de milagres para você e para tua casa. Amém? Ó, beijo no teu coração. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a tua vida. Uma boa noite.